Revista Audiolab, as produções do Laboratório de Áudio da Faculdade de Comunicação Social em um só lugar. Olá, eu sou Stephanie Nunes e está começando a nossa Revista Audiolab. Quem está aqui comigo para trazer reportagens variadas realizadas pelos alunos da comunicação da UERJ é o João Barbosa. Tudo bem, João? Tudo ótimo, Stephanie. Olá a todos que estão ligados com a gente. Hoje, a nossa revista é especial. Vamos trazer 2 reportagens sobre as mesas realizadas no 2º Seminário Mídia, Imaginário e Sonoridades, promovido pelo Audiolab nos dias 11 e 12 de março na UERJ. E o nosso passeio sonoro te leva ao estádio Jornalista Mário Filho, mais conhecido como Maracanã. O primeiro dia do evento Mídia, Imaginário e Sonoridades reuniu um time de craques para discutir o jogo da narração. Do repórter ao narrador, passando pelo comentarista e pelo coordenador de transmissão, foi uma verdadeira aula de transmissão de futebol. E quem estava lá e conta tudo pra gente é o nosso repórter Johnny Chavão. Vamos conferir? A segunda edição do evento Mídia, Imaginário e Sonoridade teve o jogo da narração como tema em seu primeiro dia. O evento, organizado pelo Audiolab UERJ, foi realizado no dia 11 de março de 2024. Na mesa, convidados que possuem vasta experiência no mundo do jornalismo esportivo. E fomos atrás de entender tudo que envolve esse jogo, desde o repórter até o coordenador de transmissões. O repórter e comentarista do programa SBT Esportes Rio, Lucas Pedrosa, nos contou as diferenças de uma transmissão em TV aberta e TV fechada e o papel do profissional em ambas. A grande diferença da TV aberta para uma TV fechada é a parte tradicional mesmo. Na TV aberta, você tem aquele discurso mais tradicional, até porque você atinge um público mais velho também. Então é aquela transmissão redondinha que a gente já conhece. No serviço de streaming, por exemplo, na Cazé TV, eu tenho muito mais liberdade de falar, de brincar. É uma nova forma de comunicação e que a gente também vai se adaptando a isso. Mas acho que a grande diferença é essa. Na preparação é a mesma coisa, você se prepara para todos os jogos da mesma forma. Agora, quando você pensa em forma de se comunicar, no streaming você tem muito mais leveza, é muito mais tranquilo, e na TV você faz as coisas de forma muito mais tradicional, até porque a gente está aqui para agradar todos os públicos, né? Para trazer a experiência e a bagagem de uma carreira de mais de 50 anos no jornalismo, atuando como repórter e comentarista, ouvimos o profissional do Sport TV, Paulo César Vasconcelos. Ele destaca o que vai diferenciar a nova geração de jornalistas e futuros comentaristas. Eu entendo que cada vez mais a informação está presente no nosso cotidiano. Seja na minha época, na época em que eu comecei, seja na época atual, seja na época futura, a informação é o bem maior que o jornalista tem que buscar. Porque ao procurar a informação e ao divulgá-la com a devida correção, o jornalista está angariando credibilidade. Credibilidade é o único patrimônio que a gente tem nessa atividade. Não existe nenhum outro. Um jornalista com credibilidade, ele sempre será respeitado, ele será ouvido e ele terá sempre a atenção de qualquer um. Agora, se ele não tem credibilidade, se ele entra como antes, querendo criar falsas notícias, ou agora com aquilo que é definido como fake news, ou no fundo, ou no futuro, querendo trabalhar também com informações que não se confirmam, ele não terá credibilidade, consequentemente não conseguirá ir adiante da profissão. Trazendo a perspectiva de quem apresenta, mas que antes passou por todos os formatos do jornalismo, também conversamos com o apresentador do Redação Sport TV, Marcelo Barreto. Ele aponta as diferenças entre os formatos do jornalismo e comenta uma transição profissional que passou por impresso, áudio e vídeo. No jornal, você tem todo o pós-jogo para pensar. O jornal só sai no dia seguinte. Lógico que você não escreve no dia seguinte, você escreve no mesmo dia. Mas dá tempo de fazer as entrevistas depois do jogo, né? Dá tempo de ir pensando no carro na volta para o jornal, quando você volta, né? Senão você vai para a sala de imprensa. Então, assim, o jornal é escrito a posteriori, né? O jogo é relatado a posteriori. No rádio surge o imediatismo. É claro que a gente está falando de narração, né? Mas mesmo quando assim, você vai fazer uma matéria para a rádio, né? Ela vai entrar no ar bem mais cedo do que vai sair no jornal, né? E você vai precisar de recursos de áudio. Então, assim, é claro que você está falando da mesma coisa, de um jogo de futebol, mas a palavra é toda escrita. Então, a narrativa está toda na sua mão. Na outra,
o áudio já passa a ter um papel relevante. E na televisão, você é subordinado à imagem. Você passa a aprender a raciocinar com a imagem. Mesmo quando você faz uma matéria de televisão, não adianta você falar do que não tem imagem. Então, assim, são elementos muito óbvios, né? Jornal é escrito, rádio é falado e televisão tem imagem, mas que mudam completamente a perspectiva do jornalista e a forma como relata. E não podia faltar a estrela da transmissão, que é o narrador, representado no evento pelo Daniel Pereira, o Dandan, atualmente no Sport TV. Ele conta os desafios da narração esportiva, que são diários à frente de uma transmissão. E ainda aponta o que é necessário para ser um bom profissional. O desafio é diário, eu já estou nessa há mais de 20 anos, então cada desafio é um desafio diferente. E o que tem que fazer para ser um narrador, cara, primeiramente é ser um cara bem informado. Você não tem como abrir um microfone e não ter as informações muito além das básicas. Você tem que ser diferenciado nas informações. Então é estudar. Acho que o estudo te leva para ser um bom narrador. Daniel ainda fala sobre o seu estilo de narração e de como surgiu os seus bordões, que fazem bastante sucesso entre o público. Eu sou um cara praticamente formado no rádio, na narração. E o rádio, ele é mais descontraído, ou era, porque quando eu entrei na TV, não podia usar bordão, não era usual o bordão na televisão. Isso foi mudando, o linguajar da televisão foi mudando e hoje eu acho que todo mundo tem um bordãozinho para chamar de seu. Eu passei a ser na TV o que eu era no rádio. Eu dizia anos atrás que eu era feliz no rádio e na televisão apenas emprestava minha voz. E com a mudança do linguajar, a liberdade que hoje o narrador tem, eu passei a ser o Dandan também na TV. Então, para mim, narração esportiva nada mais é do que entretenimento e você tá ali conversando, batendo papo e reagindo. Acho que eu fui o primeiro narrador a fazer tipo um react numa transmissão esportiva, reagindo o que as pessoas estão vendo. A bola passou perto do gol, a galera faz pô. Então, assim, a minha ideia é transmitir com a galera. Agora, de todos que fazem parte do jogo da narração, vamos falar com aquele que é responsável por coordenar tudo, o que é visto aos olhos e ouvidos de milhões. É graças a ele. Conversamos com o coordenador de transmissões da TV Globo, Rafael Najib, que deixou suas impressões sobre a importância do coordenador para que tudo saia dentro do esperado. O coordenador é o cara que centraliza tudo isso, né? Ele centraliza a questão editorial, ele centraliza a questão técnica, ele é o cara que fala com o narrador, ele é o cara que está ali meio que como um maestro para minimizar os problemas que possam aparecer para o público, né? Porque o problema numa transmissão, ele acontece toda hora, mas a gente sabe o problema. Agora o que não pode acontecer é o cara em casa perceber, detectar esse problema, tanto técnico quanto editorial. Então a gente fica ali como um maestro, coordenando todas as situações dentro de um controle de transmissão, técnica e editorial, para entregar o melhor produto. Rafael ainda refletiu sobre o cuidado que se tem com os diferentes campeonatos transmitidos pela TV Globo. Ele conta que cada torneio tem um cuidado diferente, mas sem perder a qualidade do produto. A gente faz vários campeonatos, a gente faz vários tipos de eventos diferentes, então a gente está num ano muito importante, que é o ano olímpico, então a gente já está trabalhando nessa Olimpíada aí há 3 anos praticamente, logo depois ali de Tóquio a gente já começou a trabalhar nessa Olimpíada, que é uma demanda totalmente diferente. Então a gente trata a Olimpíada de uma maneira que a gente trata diferente a Copa América, que a gente trata a Eurocopa, que a gente trata o Brasileirão, que a gente trata, sei lá, a descida das escadas de Santos. Cada evento é um evento, mas o que a gente tem que fazer é sempre tratar da melhor forma, seja ele qual for. Conversando mais com os convidados do evento Mídia, Imaginário e Sonoridade, um dos participantes, o apresentador Marcelo Barreto, relembrou a experiência de ser correspondente internacional em um grande evento esportivo, no caso, os Jogos Olímpicos. Curti muito a experiência, gostei demais. Eu acho que ela trouxe uma perspectiva diferente para mim, porque no Brasil, se você é funcionário do Grupo Globo, isso abre portas. Lá isso não significa nada. Por outro lado, você só é escalado para fazer o filé. Não tem cobertura de treino, né? O dia a dia, né? Aquela coisa mais... que o jornalista considera mais chata, né? Para ser bem honesto. Então você vai ao grande evento, você vai fazer o jogo. Então assim, traz mudanças de perspectiva. Fora outras experiências que eu tive que foram de vida, levar minha família. Então eu considero uma experiência muito rica nesses 2 anos que eu vivi lá. O repórter Lucas Pedrosa refletiu como a tecnologia pode ajudar o trabalho jornalístico, de reportagem e até de engajamento. E também os cuidados com os avanços tecnológicos, que podem atingir
esse futuro profissional da comunicação. Cara, já é um benefício. Eu acho que hoje a gente consegue atingir os públicos de forma muito mais fácil, muito mais rápida, com mais qualidade. A gente consegue trazer as notícias de uma forma, por mais que seja mais rápida do que antigamente. Eu, por exemplo, comecei no jornal, então eu fechava o jornal no dia anterior para a notícia chegar ao meu público no dia seguinte. Hoje em dia não. Hoje em dia a pessoa que me acompanha na rede social, ela tem a notícia ali em tempo real. Mas eu não vejo isso como uma dificuldade. É claro, hoje você tem uma exigência de funções que acaba sendo muito também pesada para muitos jornalistas, para muitos profissionais. Eu acho que isso tem que ser um pouco comedido, porque o cara sabe filmar, o cara sabe falar, o cara sabe escrever e ele faz tudo. Então eu acho que talvez esse caminho tem que ser um pouco repensado para você não sobrecarregar essa nova geração, que preza também pelo conforto. O que eu digo conforto? Não é que a nova geração não queira trabalhar, mas entende que o trabalho é só uma parte da vida e não que o trabalho é tudo na vida. Então eu acho que dá pra gente conseguir equilibrar essas situações, mas sem dúvida alguma as ferramentas ajudam demais. As tecnologias podem ser importantes, mas o comentarista Paulo César Vasconcelos acredita que para participar de uma transmissão, a bagagem sociocultural de tudo que envolve esse jogo narrativo também é algo bastante relevante. Se interessar pela história da transmissão. Como é que começa a história da transmissão? Antes não havia televisão, era apenas o rádio. Quando a televisão começa a entrar nos lares brasileiros, como é que se dava essa transmissão? Qual era o modelo? Qual é o modelo atual? E, fundamentalmente, conhecer os personagens que construíram a história da narração na televisão brasileira e no rádio brasileiro. O conhecimento histórico te possibilita elaborar melhor aquilo que você quer fazer no presente e no futuro. Perguntamos tanto para o Lucas Pedrosa, PC Vasconcelos, Marcelo Barreto, Daniel Pereira e o Rafael Najib qual foi o maior desafio das suas carreiras e como fizeram para superar aquele momento. Em cada história, teve muito esforço, estudo, superação e até esquecimento ou atraso. Eu acredito que tenha sido realmente a experiência do tempo de entrar para comentar, do entrosamento com quem está narrando ao seu lado, a tranquilidade também de você saber que você está transmitindo para milhões de pessoas e aquela é uma pressão muito grande, mas eu sempre procurei me munir de informação. Eu acho que a maior proteção contra qualquer tipo de insegurança sempre foi estudar, sempre foi procurar saber, apurar, se informar, para que eu possa lá na frente das câmeras ou fazendo a transmissão realmente, ter sempre o embasamento do que eu vou falar. Quando você sabe do que você vai falar, não tem por que ficar nervoso. Meu maior desafio na transmissão esportiva foi quando eu estreei em televisão, que foi em 1995, na ESPN Brasil. O diretor era o José Trajano. Na terça-feira ele me ligou, ele não me convidou, ele me intimou na quarta-feira a comentar Botafogo e Santos no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro, o primeiro jogo da final. Eu nunca tinha comentado em televisão, foi a primeira vez, esse foi o meu maior desafio. O que eu usei? Eu não dominava nenhuma técnica de comentário televisivo, mas eu era um jornalista. Eu procurei ser jornalista o tempo inteiro, mas esse foi realmente o maior desafio. Depois surgiram outros, mas esse foi o batismo de fogo. Eu fiz a maior cagada da minha carreira durante esse período, que foi chegar atrasado para um programa depois da cerimônia de abertura dos jogos, né? Então, esse foi um desafio particular que eu vivi. E como nessa missão, digamos assim, eu tive que mudar a vida da minha família, então eu acho que vai além do aspecto esportivo também. Cara, eu vou te falar que eu sou ruim desse negócio de lembrar de coisas. Eu sou assim, meio esqueci o que eu almocei ontem, sabe? Mas assim, a que viralizou foi a do Pio, né? Que eu falei que se ele fizesse daí, eu ia embora, não imaginando que ele ia fazer o gol, ele fez o gol e aí eu fiquei numa saia justa. Mas assim, diferentemente do que muita gente acha, tem gente que fala assim, você se deu mal. Não, cara, eu adorei aquilo ali viralizou, ganhou o Brasil inteiro. Foi uma brincadeira, foi na brincadeira. E eu saí assim, e agora, narrador? Então foi a maneira que eu vi ali de sair dessa situação, que no momento era uma saia justa. Cara, acho que o meu maior desafio foi minha primeira transmissão, assim, porque eu não sabia o que estava acontecendo e com 20 minutos de jogo o jogo parou por causa da chuva. E aí acabou a energia no estádio, então eu fiquei lá 1 hora e blau, moleque, tinha 20 e poucos anos, primeira transmissão, sem saber o que fazer. E aí eu botei a cabeça no lugar, fui tentando ver o que eu podia ali, organizando a casa e a coisa saiu. Então assim, acho que foi uma transmissão muito difícil para mim. E também as primeiras transmissões que eu fiz na Globo mesmo também foram desafios diferentes, com uma cobrança diferente, uma intensidade diferente. Foram as transmissões mais difíceis, mas assim, o foco era sempre manter a calma. Eu mantive a calma, o negócio andava. Mais de 150 pessoas lotaram o auditório para acompanhar o evento. Foram mais de 2 horas de troca de experiências,
ótimas histórias e muito aprendizado. Reportagem de Johnny Chavão, Miguel de Paula, Pedro Ernesto, Gabriel Maria e Jonatas Rocha. Produção e apresentação, Johnny Chavão para o Audiolab UERJ. Essa mesa foi um sucesso. A plateia adorou e ainda aproveitou para tietar os convidados. E quem gosta de esportes não pode deixar de seguir a Escola de Narradores no Instagram e no YouTube. Já o segundo dia do evento reuniu profissionais muito talentosos para falar sobre convergência, rádio e podcast. Pesquisadores, professores e realizadores de podcasts de sucesso apresentaram seus trabalhos e deram dicas para quem quer seguir a área. A repórter Júlia Ochoa conferiu tudo e traz pra gente ouvir. Na segunda edição do evento Mídia Imaginário e Sonoridades, organizado pelo Audiolab, o Laboratório de Áudio da Faculdade de Comunicação Social da UERJ, contou com o Jogo da Convergência como tema do seu segundo dia. Realizada no dia 12 de março, a mesa reuniu profissionais experientes em podcasts e rádio, a fim de expor suas vivências na área e as oportunidades para os alunos. O professor de jornalismo e coordenador do Lunar, Laboratório de Podcasts Narrativos da UERJ, Andreoli Costa, nos conta qual é a importância de falar sobre podcasts e áudio para os alunos na área da comunicação. Quando você entende que o som, e aí por isso se vai também a edição, se vai a locução, né, se vai a forma e o ritmo da sua história, tudo isso é uma gramática, e isso é uma gramática da sua linguagem. Então, se você não domina isso, você domina só texto, você está um ferramental muito, muito baixo do que você poderia ter para construir a sua narrativa. Então, quando a gente trabalha podcast, e esse podcast de maneira diferenciada, como a gente está pensando, você vai ter mais estratégias para contar a sua história. E isso pode ser em áudio, mas isso também pode ser levado para outros formatos, outras estruturas, porque a lógica é a mesma, né? A lógica é absorver esse papel de contador de histórias e assumir para si a tarefa de narrar o tempo presente. Como coordenador de um dos laboratórios da UERJ, Andreoli relata como funciona o Lunar e a importância dos seus projetos para a comunidade acadêmica. Então, o laboratório de podcasts narrativos, eu gosto de pensar, antes de tudo, ele é um laboratório para pensar jornalismo, né? Jornalismo e narrativas. Áudio, no caso, é onde a gente vai se centrar para pensar não só o que está sendo criado, produzido, né? Então a gente observa, acompanha e critica esse material, mas também prospectar e criar formatos inovadores de podcast. A gente tem agora cada vez mais podcasts surgindo. Então, se você faz um podcast de entrevista padrão, por exemplo, e não tenta colocar alguma coisa de diferencial nele, seu programa vai ser só mais um. E como é que a gente consegue colocar esse diferencial? Quem sabe seja pela narrativa. Existem vários caminhos para a gente trabalhar na narrativa. A gente vai trabalhar com ponto de vista, mudança de ponto de vista, como uma forma de valorizar a sua pauta. Também conversamos com Marcelo Kschinevski, professor e diretor do Núcleo de Rádio e TV da UFRJ, que nos conta como surgiu o interesse em estudar sobre a democratização das mídias sonoras, o rádio e os podcasts. Olha, eu já estudava isso desde os anos 90, né? Eu fui do movimento de rádios livres, né? Eu ajudei a criar a Rádio Livre 91.50, que era a emissora pirata, livre, né, da UFRJ na época, em 1989. Participei do movimento de rádios livres naquela época, que depois se transformou no movimento de rádios comunitárias, né? Depois a gente teve a regulamentação da radiodifusão comunitária e eu me afastei, fui trabalhar profissionalmente no jornalismo, mas sempre com esse carinho pelo rádio, esse amor pelo rádio, querendo pesquisar rádio. Quando eu passei para o mestrado, em 94, aí eu fui fazer um projeto de pesquisa sobre rádio e não parei mais. Estou há 30 anos pesquisando esse tema que mora no coração de nós todos. Marcelo também enfatiza que o rádio sempre se reinventou independentemente das mudanças tecnológicas e explica o papel do podcast hoje em dia. Podcasting é rádio, né? Podcasting é uma forma de distribuir conteúdo radiofônico, né? Então, assim, o rádio foi muito feliz em se mesclar a internet, em se mesclar as mídias digitais, né? Melhor até do que a televisão. Acho que a televisão aberta não teve essa capacidade de se integrar tão bem, né, à internet como o rádio teve já no primeiro momento. Então, acho que o rádio hoje ele tem esse caráter expandido. Ele não está mais só nas ondas hertzianas, não está mais só em AM, FM, ele transborda para outros suportes, outros dispositivos e por isso ele faz parte do nosso cotidiano, não importa em que dispositivo a gente esteja ouvindo.
Para trazer um olhar mais prático de se trabalhar com podcasts, falamos com Rodrigo Alves, jornalista, antigo comentarista do Sport TV e criador do podcast Vida de Jornalista. Ele nos contou o porquê de ter migrado do jornalismo esportivo para a criação de podcasts narrativos. Então, o assunto esporte eu gostava de fazer, eu adorava trabalhar com isso, mas o assunto nunca foi muito o que me prendeu no jornalismo, sabe? Foi muito mais o jeito de fazer e as ferramentas que estão ali disponíveis para fazer do que em qual assunto eu vou trabalhar. Então, já trabalhei com política, com cultura, com esporte e hoje o que me pega muito é o jornalismo em áudio. E dentro do podcast, o Vida de Jornalista é um podcast sobre jornalismo. Então, no fim das contas, como eu converso com muitos jornalistas, eu acabo conversando sobre vários temas também, inclusive o esporte. Então, eu estou ok de trabalhar fora do esporte, que eu gostava muito, mas hoje com a possibilidade de ficar navegando entre vários temas. Rodrigo também conta como se sente estando no ambiente acadêmico, onde pode expor suas experiências e conhecimentos para futuros profissionais. Eu me sinto muito em casa com isso, porque eu tenho frequentado muito faculdades, universidades e o público do podcast que eu faço é muito esse, né? Tanto jornalistas que já estão no mercado de redações ou independentes, como estudantes, pessoal que está chegando no mercado agora. Então, qualquer oportunidade que eu tenho de trocar ideia com o pessoal, para mim é muito útil. E é um caminho de ida e volta mesmo. É meio clichê falar isso, parece meio demagogia, mas é total verdade no meu caso. O meu podcast se alimenta disso. Então, para mim, a sensação de chegar aqui, primeiro, dividir a mesa com pessoas que eu admiro e dividir o auditório com um monte de gente que está interessada num assunto que eu amo, então acho que não tem um cenário melhor. Para saber sobre narrativas com pontos de vista diferentes, conversamos com Thiago Rogero, jornalista, roteirista, criador e coordenador do Projeto Querino, podcast brasileiro vencedor do Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog, em 2023. Ele explica por que adotou um ponto de vista afrocentrado para os episódios do podcast. A nossa grande inspiração é o 1619, né, 1619, um projeto que o New York Times lançou em 2019 e foi no fim de 2019 que a gente começou a falar sobre o Projeto Querino, junto com o pessoal da Rádio Novelo, do Instituto Ibirapitanga. Depois foram 2 anos e 7 meses de trabalho até a gente lançar em 2022. E a importância de contar é por um sentido que muitas pessoas têm, nós não fomos os primeiros, mas muita gente tem, de que a história do Brasil, que geralmente é ensinada nas escolas, hoje em dia menos, mas principalmente na época que eu estava na escola, e também pela mídia, é uma história sob um ponto de vista majoritariamente branco, masculino, europeu, e que não dá conta de explicar a complexidade do Brasil. Então foi por isso que a gente achou importante contar esse olhar afrocentrado, um olhar afrocentrado sobre a história do Brasil. Com o sucesso do Projeto Querino, Thiago explica qual será o futuro do podcast e quais são os próximos planos dessa nova fase. Vão ser 2 livros, né? Um livro que é o podcast expandido, assim, com muito mais informação, mais apurações, mais pesquisa. Esse livro vai ser lançado provavelmente em setembro deste ano. Eu terminei de escrever, ele já está agora na fase de edição, que ainda é uma fase longa. E aí o próximo passo depois do livro é a graphic novel, que é uma história, é uma abordagem que a gente decidiu fazer para tentar chegar, sobretudo, nas pessoas mais jovens. O nosso público ouvinte do podcast é um público mais adulto, a partir dos 20 anos e tal, e aí daí para cima, mas a gente quer chegar também nos jovens, assim, a gente acha importante, e navegar pela ficção também é uma vontade que eu tenho, assim, vai ser baseado em muita pesquisa jornalística e historiográfica, mas é um passo a ser dado que eu acho interessante também, assim, e que eu acho que pode trazer mais pessoas para conversar sobre esse tema. Após a mesa, os alunos se sentiram inspirados e foram incentivados a seguir trabalhando com mídias sonoras, que é um mercado que cresce cada dia mais e se vê com a necessidade de profissionais qualificados. Produção e apresentação, Júlio Ochoa para o Audiolab UERJ. A produção de podcasts vem crescendo e o pessoal teve uma ótima oportunidade de aprender com esses craques. Se você também gosta de ouvir podcast, não deixe de conferir o ateliê do podcast do Audiolab, que reúne produções variadas. Você falou em craques e eu sei onde é possível encontrar vários deles. No Maracanã. O nosso passeio sonoro te leva ao maior estádio brasileiro, palco de partidas e disputas emocionantes e de grandes eventos. Quem apresenta essa visita é a nossa repórter Amanda Ribeiro. A
Palco de grandes partidas de futebol e shows internacionais, o Maracanã é o maior estádio do Brasil e um dos lugares mais visitados no Rio de Janeiro. Localizado no bairro Maracanã, o estádio Jornalista Mário Filho foi inaugurado no dia 16 de junho de 1950. No dia seguinte, os melhores jogadores do Rio de Janeiro enfrentaram os melhores jogadores de São Paulo na primeira partida no estádio. O primeiro gol marcado foi do jogador Didi, pela equipe carioca. Apesar disso, os paulistas levaram a melhor e venceram o jogo por 3-1. O estádio foi construído para ser utilizado durante a Copa do Mundo de 1950 e recebeu 8 jogos da competição, incluindo a final entre Brasil e Uruguai. Na partida, conhecida por Maracanazo, o Brasil perdeu por 2-1 diante de um estádio lotado. Na história do Maracanã, tem também a Copa do Mundo de 2014. O estádio sediou 7 partidas, dentre elas a final entre a Alemanha e a Argentina. Construído para ser o maior estádio de futebol do mundo, o Maracanã chegou a receber um público recorde da história do futebol. Cerca de 200 mil torcedores assistiram ao Maracanazo, e foi o jogo entre Bangu e Deportivo Quito que registrou a menor presença de torcedores. A partida aconteceu pela Libertadores da América, em 1986, e contou com 148 torcedores pagantes. O jogo terminou empatado e nenhum dos times foi classificado para a fase seguinte. Hoje, depois de várias reformas, o Maracanã comporta cerca de 78 mil pessoas. O estádio foi palco de vários jogos marcantes, como as partidas de estreia e despedida de Garrincha na seleção e a última partida do goleiro Gilmar. Em 2000, o Corinthians venceu o Vasco e conquistou o primeiro campeonato mundial de clubes da FIFA. O Maracanã também foi o local onde vários jogadores brilharam. Pelé fez a sua primeira partida no estádio com apenas 16 anos, em 1957. Nesse mesmo lugar, ele marcou o 1000º gol da carreira e se despediu da seleção brasileira. Zico foi outro jogador que se destacou no estádio. Foi o maior artilheiro, com 333 gols. Mas o espaço não foi só palco de partidas de futebol. Por ele já passaram artistas como Frank Sinatra, Madonna e The Rolling Stones. Até mesmo o Papa João Paulo II rezou uma missa em 1980 para cerca de 150 mil pessoas. Em 1968, as seleções do Rio de Janeiro e São Paulo se enfrentaram no Maracanã para celebrar a vinda da Rainha Elizabeth II ao Brasil. Em janeiro de 1991, a segunda edição do Rock in Rio foi realizada no Maracanã. Durante os 9 dias de festival, com 42 artistas e bandas, estiveram presentes 700 mil pessoas. A maior atração foi o grupo Guns N' Roses. Em 2007, o Maracanã foi um dos locais de competição dos Jogos Pan-Americanos, recebendo as partidas de futebol e as cerimônias de abertura e de encerramento. O Maracanã segue sendo palco de grandes emoções. Em 2016, foi palco dos Jogos de Futebol e das cerimônias de abertura e encerramento dos Jogos Olímpicos. Após a Olimpíada, no entanto, o Maracanã demorou a reabrir, devido ao impasse em torno da administração do estádio. O consórcio, liderado pela Odebrecht, empreiteira atingida pela Operação Lava Jato, desistiu de administrar o complexo. Mas as negociações para a venda ou nova licitação seguiram emperradas pela crise administrativa do Estado do Rio. A demora na solução do impasse e o alto custo de manutenção e dos ingressos acabaram esvaziando o outrora maior do mundo, que espera por dias melhores e a volta das multidões. Produção Aline Batista. Apresentação Amanda Ribeiro. E com esse passeio ao templo do futebol carioca, nosso programa está quase acabando. Mas você pode entrar nas nossas redes e ficar por dentro de tudo que é feito no nosso laboratório de áudio. No Instagram, no Face e no YouTube, é só buscar o UERJ Audiolab. E se você quiser mandar a sua sugestão, deixar sua crítica ou sugerir uma matéria, manda um e-mail para uerjaudiolab@gmail.com. Tchau, tchau e até a próxima!
A revista Audiolab é uma produção do Laboratório de Áudio da Faculdade de Comunicação Social da UERJ. Coordenação acadêmica, Felipe Mostaro. Coordenação de jornalismo, Gisele Sobral. E edição final, Marta Estumano.